Vamos falar sobre a área da educação. Dinheiro a caminho de municípios e estados. O governo federal decide antecipar o pagamento de precatórios da ordem de 11 bilhões de reais do extinto Fundeb. O Ceará é um dos estados beneficiados, como conta agora o repórter Carlos Alberto. O governo federal decidiu antecipar para este mês de fevereiro um volume de 30 bilhões e 100 milhões de reais correspondentes a precatórios que se vencem em 2024. A medida foi adotada como estratégia para movimentar a economia e estimular o consumo. Do total de 30 bilhões de reais, 11 bilhões 850 milhões de reais se referem à liquidação de créditos judiciais relativos ao extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. O dinheiro do Fundef será transferido a estados e municípios e vai beneficiar diretamente professores da ativa e aposentados ou pensionistas. Uma fatia dos recursos dos precatórios do Fundef será destinada ao governo do Ceará. O Ministério do Planejamento anunciou a liberação das verbas e afirmou que os recursos dos precatórios do Fundef destinam-se à educação, sobretudo para a valorização do pessoal do magistério nos estados e municípios. Os valores, destaca ainda a nota do Ministério do Planejamento, já estão sob a gestão dos tribunais para pagamento. Os precatórios serão expedidos em cumprimento às sentenças judiciais transitadas em julgado, decisões definitivas sem possibilidade de recurso, em processos da União ou de suas entidades, autarquias e fundações federais. Tradicionalmente, esses valores são pagos no mês de julho, mas o governo optou pela antecipação para fevereiro para pagar menos juros. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A notícia é boa, né, jornalista Beto Almeida? Principalmente para os professores ativos e inativos que à época estavam em sala de aula e são beneficiados com um percentual importante, expressivo desse dinheiro. É boa demais, Luciano. Sabe quantos profissionais de educação têm direito a receber essa terceira parcela, Luciano? 50 mil profissionais que estiverem exatamente no exercício na rede estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006, com vínculo estatutário ou mesmo aqueles temporários. Esse valor total da terceira parcela aqui para o estado do Ceará, Luciano, é de 900 milhões de reais, com 60% destinados aos professores, representando cerca de 540 milhões de reais que são pagos aos profissionais da educação. Essa divisão é baseada na legislação, que vincula aquela porcentagem que é destinada aos profissionais da magistratura. Os demais 40% devem ser aplicados na melhoria da qualidade do ensino, como a compra de equipamentos para as escolas, por exemplo. Então, é um dinheiro que vai chegar antecipado e o governo do estado já disse, inclusive anteriormente, que só depende agora da União fazer esse cronograma de liberação e aí sim começar a fazer o pagamento, porque isso já é uma decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. E nessa área da educação, Beto Almeida, chama a atenção também dados do censo escolar. Pois é, Luciano, a gente inclusive já comentou isso, tem tantos dados do censo escolar que foram divulgados na semana passada pelo Ministério da Educação, dados bons, outros nem tão bons, ainda assim dados que mostram a evolução, embora ainda um pouco lenta em alguns aspectos. Por exemplo, o Brasil ainda tem quase 1.300.000 estudantes, Luciano, sem água, sem acesso à água potável nas escolas onde eles estudam. Você tem ideia do que é o aluno chegar numa escola, por exemplo, e não ter água potável, uma água limpa para beber? Não tem. E isso é realidade, principalmente nas escolas que ficam, em sua maioria, nas zonas rurais. 74% na realidade das escolas nas zonas rurais, os alunos acabam consumindo uma água sem uma procedência boa, sem a garantia de que estão tomando uma água de qualidade. E isso a gente se pergunta o seguinte: nós tivemos uma pandemia, né, Luciano? E nesse período da pandemia as escolas ficaram fechadas. Muitas escolas, por exemplo, alguns municípios tentaram ali fazer alguma modificação na estrutura física, mas dava para ter feito também, Luciano, um avanço nesse aspecto da questão da água potável, porque eu estava vendo aqui uma matéria interessante e ela diz o seguinte: um bom filtro industrial, sabe quanto é que ele custa? R$18 mil.
O que é um filtro industrial comprado por R$18.000 para se colocar numa escola para você garantir que aqueles estudantes, que os professores tenham uma água consumida de qualidade? Isso não é nada, né? Se gasta com tanta besteira, Com tanta Beto Almeida, bobagem. com tanta coisa desnecessária e um simples investimento Investimento para simples. garantir a saúde dessas crianças e adolescentes. Esse investimento é ignorado. Já estamos chegando na reta final